Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de economia internacional. Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre os instrumentos de política comercial. Na última aula, nós vimos sobre a questão de economias de escala, né? Qual é a intenção dos países em relação, né, ao comércio internacional. E na aula de hoje, nós veremos, então, como que os países podem buscar, né, essas economias de escala, podem buscar maiores mercados através de instrumentos de política comercial. Então, dentro dessa aula, inicialmente eu vou dividir a aula em duas partes, tá? E basicamente nós vamos falar de dois tipos de instrumentos: os instrumentos em relação à tarifa e em relação aos subsídios, tá? Então, como que isso afeta tanto os países, né, pequenos quanto os países grandes e o resto do mundo? Bom, algumas perguntas que nós vamos buscar responder dentro da nossa aula é o que quais são esses efeitos, né, dos instrumentos de política comercial? Esses efeitos, né, essas políticas, ela vai beneficiar quem? Quem perde, quem ganha com esses instrumentos, tá? Quais são os custos e os benefícios de uma possível proteção comercial? Existe muito, tá? Países que buscam protecionismo em relação às suas indústrias. Os benefícios em relação a essas proteções vão superar os custos? Muitas vezes os países acham que estão tendo ganhos e não estão tendo ganhos. Nós vamos ver sobre isso também, que é conhecido também lá da nossa microeconomia, que vocês chegaram a ver alguma coisa, sobre peso morto, tá? Qual deveria ser a política comercial das nações? Aqui tem um exemplo, né? Os Estados Unidos deveriam utilizar uma tarifa ou uma cota de importação para proteger sua indústria automobilística de uma possível concorrência, tá? Então aqui eu vou colocar a classificação dos instrumentos de política comercial, que seria em busca ou de contração ou de expansão do comércio, e isso buscando afetar o preço ou quantidade, ou seja, através de tarifa ou cota de importação ou subsídio, né? Que nós vamos ver na nossa próxima aula. Bom, sobre tarifas, nós vamos ver dois tipos principais de tarifas. Nós temos as tarifas específicas e as tarifas ad valorem, tá? A tarifa específica é aquela tarifa que ela é cobrada um valor fixo sobre cada unidade do produto. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta que ela é importada, né, a US$ 100 e tem uma tarifa específica dela de US$ 10 por unidade desse bem. Então, significa que as autoridades cobram um valor fixo de US$ 10. Não importa qual seja o valor da bicicleta, vai ter esse valor fixo, tá? Mas o mais utilizado são as tarifas ad valorem, que elas são utilizadas, então, uma fração do valor. É cobrado um percentual sobre o valor. Então, quanto maior, né, o valor desse bem importado, maior vai ser a tarifa. Tá? Então, isso nós vemos também, os países praticam isso. Se vocês buscarem informações, vocês vão encontrar informações sobre tarifas de importação, tá? Sobre os famosos II, né, impostos de importação, que são essas tarifas que são cobrados então de produtos advindos do exterior, tá? Então a tarifa de valorem é uma fração do valor dos bens importados. Um exemplo disso é se a gente pegar então dos US$ 100 que custa uma bicicleta, o governo determina que cada bicicleta importada é cobrado então 20% do valor do bem de tarifa. Então isso significa que vai ser US$ 20, tá? Então se o bem tiver um valor superior a US$ 100, consequentemente o governo vai arrecadar uma tarifa maior, e se a tarifa maior não, um valor maior, né, que a tarifa ela é fixa em percentual, e se o bem também reduzir o seu preço, automaticamente a tarifa vai ser reduzida. Bom, nós temos também a tarifa composta, tá? Que seria uma combinação, uma junção da tarifa de valorem e a tarifa específica, tá? Então, é cobrado uma parte fixa mais um valor percentual, que é justamente buscando não ter uma perda, né, do governo, não ter uma perda nessa questão da importação. Os governos modernos, né, eles preferem proteger as indústrias domésticas por meio de uma variedade de barreira não tarifária, tá? Então ele busca proteger as indústrias através do quê? De cotas de importação ou de restrições à exportação. A cota de importação é limitando a quantidade de importações, tá? Então, existe um limite que pode ser importado para o país de determinados produtos, ou pode ter restrições a exportações, que é você limitar a quantidade de exportação. Isso serve para, principalmente as restrições à exportação,
servem para uma proteção da nossa indústria nacional, buscando primeiro o quê? Satisfazer a demanda interna para depois buscar, então, exportar isso para fora do país. Vamos para a nossa próxima parte, então, é falar sobre oferta e demanda e o comércio com uma única indústria, tá? Então, vamos imaginar uma única indústria e apenas dois países, o local e o estrangeiro, e esses dois países vão consumir e produzir um único produto, né? Que é o trigo. Então, esse trigo pode ser transportado sem custo entre o país local e o país estrangeiro. Em ambos os países, o trigo é uma indústria competitiva, para a gente facilitar o nosso exemplo. Suponha então que na ausência de comércio, o trigo custe mais no local do que no estrangeiro. Então, sem comércio, o trigo vai custar mais no local do que no estrangeiro. Com isso, os exportadores começam a transportar trigo do estrangeiro para o local, né? Se o trigo custa mais no local do que no estrangeiro, compensa então transportar o trigo do estrangeiro para o local. Esse transporte, essa exportação, né, que está tendo no caso do estrangeiro para o local e a importação que está tendo do local do estrangeiro, essa exportação ela vai fazer com que aumenta o preço no estrangeiro, porque existe uma maior demanda pelo bem do país estrangeiro, consequentemente isso gera um aumento do preço no país estrangeiro e, consequentemente, reduz o preço no país local, porque existe uma queda da demanda no país local e um excesso de oferta, tá? Então isso faz com que nós temos uma redução do preço no país local e um aumento do preço no país estrangeiro, buscando então ter um equilíbrio nesse preço mundial, vamos dizer assim, que é o preço entre o país local e o preço estrangeiro, eliminando então essa diferença entre os preços e, consequentemente, começa uma situação de concorrência perfeita, tá? Bom, pensando sobre as tarifas, para determinar o preço mundial e a quantidade comercializada, nós vamos definir duas curvas. Temos a curva de demanda por importações do país local e nós temos a curva de oferta por exportações do estrangeiro, tá? Então a curva de demanda ela vai mostrar a quantidade máxima de produtos importados e a nossa curva de oferta vai mostrar a quantidade máxima de produtos exportados do estrangeiro, tá? Se nós observarmos, nós temos a nossa curva de demanda formada através dos nossos preços. Você pode observar que ela tem, quanto maior o preço, menor é a quantidade demandada, né? E nós temos também a curva de oferta de exportações do estrangeiro, definida que quanto maior o preço, maior tende a ser a quantidade exportada, então, pelo país estrangeiro. Quando nós temos, então, o equilíbrio entre elas, é o que nós chegamos, né? Que é a redução do preço do país estrangeiro e o aumento no preço do. Não. A redução do preço no país estrangeiro e o aumento do preço no país local faz com que, então, nós tenhamos um equilíbrio mundial de preços e quantidades. Bom, analisando então as tarifas, os termos de troca, né, algumas definições das análises de tarifas, nós temos duas. Os termos de troca, que é o preço relativo do bem exportável pelo bem importável, e um país pequeno, ele é incapaz de afetar os termos de comércio. Bem aquela situação, né, que é, própria da concorrência perfeita, um único, né, comprador, um único vendedor não é capaz de afetar é, a demanda ou a oferta mundial. E a mesma coisa acontece aqui. Um país pequeno, ele não afeta os termos de comércio mundial, tá? Independente do quanto que ele vai comerciar com o resto do mundo, tá? Então, a estrutura analítica, ela vai ser baseada em duas condições. Primeiro, se os dois países, né, são dois países grandes que vão comercializar um com o outro, ou se é um país pequeno, tá? Então, nós vimos que o país pequeno não tem a capacidade de afetar os termos de comércio. Bom, vamos ver então sobre o efeito de uma tarifa um pouco mais na prática. Vamos considerar então dois países grandes inicialmente, que têm comércio entre si. Vamos supor que o país local, ele impõe uma taxa de US$ 2 sobre cada tonelada de trigo importada, e então, consequentemente, os exportadores, eles não estarão dispostos a transportar o trigo caso a diferença dos preços entre os dois mercados seja de pelo menos US$ 2. Por quê? Não compensa. O país exportador,
se ele vai exportar o seu produto e tem que pagar uma tarifa de $2, não compensa para ele, né? Porque e o preço dessa diferença de $2 não compensa para ele, tá? Então, no mínimo, o preço tem que ter uma diferença de $2 para compensar. Se nós pegarmos aqui pelo nosso gráfico, nós temos aqui o preço mundial, tá? Nós vimos que no mercado local o preço mundial, o preço está acima do preço mundial, consequentemente, a oferta tende a ser maior que a demanda, né? A demanda tende a cair, e no mercado estrangeiro, nós estamos que o preço ele é menor do que o preço mundial, tá? Então, consequentemente, nós temos uma curva, um equilíbrio entre o mercado local e o mercado estrangeiro, na qual o preço mundial ele é menor do que do mercado local e é maior do que no mercado estrangeiro. Consequentemente, existe uma perda do consumidor para o mercado local e uma perda do consumidor, um ganho do consumidor no mercado estrangeiro, tá? Então, uma tarifa, algumas questões nós podemos ver sobre os benefícios das tarifas. Uma tarifa, ela causa sempre a elevação do preço de um produto no país importador e diminui o preço desse bem no país exportador, tá? Em decorrência dessas mudanças de preços, os consumidores vão perder. Se eleva o preço no país importador automaticamente, os consumidores do país importador perdem, e se causa uma redução do preço no país exportador, os consumidores vão ganhar nesse país exportador. Ganha como? Ganha na questão de ganho real, vamos dizer, de salário, né? Ele precisa gastar menos do que o necessário para comprar um determinado produto. E automaticamente para os produtores o efeito é contrário, né? Se os consumidores estão perdendo no país importador porque os preços elevaram, automaticamente o produtor ganha, né? Na questão da oferta. Quanto maiores os preços, melhor para o produtor. E, consequentemente, os produtores tendem a perder no país exportador, porque o preço está diminuindo. E quem, né, ganha com tudo isso, nessa questão das tarifas, é o governo. O governo que impõe a tarifa, ela vai ganhar a receita referente, então, a esse comércio mundial. Tá? Então, para comparar tais custos e benefícios, é necessário definir qual é o excedente do produtor e do consumidor, conforme vocês já chegaram a ver isso em microeconomia. Tá? Então, o excedente do consumidor é o quê? É a quantia que o consumidor ganha em uma compra. Então, vamos imaginar que vocês estão dispostos a pagar um determinado preço ao sair para comprar alguma coisa. Estou saindo para comprar uma camiseta. Eu saio disposto a pagar R$ 80 na camiseta. Vocês chegam na loja, aquela camiseta está na promoção, tá por R$ 50. Ou seja, vocês tiveram um excedente, né? Vocês tiveram um ganho. Vocês ganharam R$ 30, porque vocês estavam dispostos a pagar 80 e chegaram na loja, estava por 30, automaticamente o excedente do consumidor, o seu excedente foi de R$ 30, tá? Então, essa diferença é o quanto você deseja pagar e o que efetivamente você paga. E nós podemos relembrar esse excedente do produtor, o quê? Ele é medido pela diferença entre o preço que ele efetivamente recebe e o preço que ele estava disposto a vender, tá? Então, um produtor que está disposto a vender um determinado bem por $2, mas ele acaba recebendo $5 por ele, ganha um excedente do produtor de 3. Isso acontece muito em negociação, né? Vamos imaginar o cara chega ali para carpir sua grama, né? Para roçar sua grama de casa. Ele chega ali, você vai combinar com um cara e, e você oferece para ele, fala, não, eu te pago R$ 100 para você roçar toda a grama aqui de casa. E o cara veio disposto, né? O produtor ali, o ofertante do serviço veio disposto ao quê? A receber, por exemplo, R$ 80 por roçar toda a grama. Então, nesse caso, teve um excedente do produtor ali de R$ 20, tá? Então, o excedente do produtor, ele é medido pelo quanto que está disposto a vender em relação ao quanto que realmente vendeu o seu produto, tá? Então, aqui uma figura que ele vai retratar bem a questão do excedente do consumidor e excedente do produtor. Conforme nós podemos verificar aqui,
existe uma perda do consumidor que é dado pelo quê? Pelo somatório dos quadrados, né, das figuras A, B, C e D. Por quê? Nós podemos verificar isso, uma perda do consumidor. Nós verificamos aqui que esse PW é o preço praticado, é o preço de equilíbrio praticado no resto do mundo. Tá? Então, se o preço no país local ele está acima do preço praticado no resto do mundo, significa que essa parte que está acima, então, ela é uma perda do consumidor. E automaticamente essa parte A, né, que é acima, que é da nossa linha acima da nossa linha de oferta, né, que ela está acima do preço mundial, é justamente o que? O ganho do produtor. Toda perda do consumidor gera, em partes, ganho do produtor. E automaticamente, a parte C e E, né, aqui que nós temos, que é arriscado, é o nosso ganho da receita do governo. Nos próximos slides vocês vão ver bem sobre o ganho realmente do governo, tá? Então, como nós vimos aqui, que os triângulos B e D vão medir o quê? A perda para uma nação como um todo. Nós vimos que existe uma perda do consumidor, mas nós vimos aqui que o B e o D, ele não entrou nem como ganho do produtor, nem como ganho da receita do governo. Isso automaticamente entra como uma perda do quê? Uma perda de eficiência. Então é uma área do retângulo que ele vai medir o quê? Um ganho proporcional entre os ganhos dos termos de troca. Então, essa perda de eficiência ela vai surgir por quê? Essa tarifa ela acaba distorcendo os incentivos para consumir e produzir. Muitas vezes os governos têm que tomar cuidado de como que ele aborda essas tarifas, porque ele pode estar querendo ganhar por um lado na questão da produção, na questão da importação, mas ele poderia estar ganhando muito mais se a tarifa fosse menor. Tá? Então, a análise de tarifa ela deve ter uma questão de cálculo muito bem feito, porque pode gerar um peso morto dentro da nossa economia. Tá? Então, os produtores e consumidores vão agir como se as importações fossem mais caras do que realmente são. Já esse triângulo B, ele é a nossa perda pela distorção da produção. Tá? O triângulo B é a perda pela produção da distorção, e esse triângulo D é a perda pela distorção do consumo. Tá? Então, o ganho dos termos de troca vai surgir porque uma tarifa diminui os preços das exportações estrangeiras. E se nós tivermos os termos, né, o ganho dos termos de troca maior do que a perda de eficiência, significa que essa tarifa vai aumentar o bem-estar do país importador. Já no caso de um país pequeno, a tarifa vai acabar reduzindo o bem-estar do país importador. É aquela questão, né? A tarifa, se ela não é bem aplicada, nós temos uma redução do bem-estar do país importador. E aqui, então, nós temos os efeitos líquidos das tarifas sobre o bem-estar. Aqui nós temos uma perda de eficiência, né? Que é a nossa perda analisada pela distorção da produção e pela distorção do consumo. E aqui nós temos os ganhos do termo de troca, tá? Se a área desse quadrado E for maior que a área dos triângulos B e D, significa então que nós tivemos um aumento do bem-estar da população. Se essa área for menor do que a soma dessas duas áreas de perda de eficiência, significa então que o país teve uma perda, né, de bem-estar na população. Tá? Professor, tem como calcular isso? Tem. Basta calcular a área, tá? Aqui nesse caso está simples porque as curvas O e D não são curvas, né? São linhas. Então aqui basta ser o cálculo de triângulo, né? Do B e triângulo do D. E aqui o cálculo da área de um quadrado, então, tá? Que aí vocês vão conseguir analisar se os efeitos das tarifas geram bem-estar ou não para uma determinada população. Tá? Na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre os subsídios, como que isso tende a afetar dentro da população de determinados países. Nessa aula foi sobre as tarifas, e na próxima aula, então, será sobre os subsídios, tá? Então, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Amanhã estarei corrigindo a prova de vocês. Estarei postando também, tá? Então, assim que eu tiver com as notas, eu aviso vocês.
Até mais então e uma boa noite.